Eu acho que esse Flamengo, olha, se ele se jogar dessa forma aí, é como eu falei, não dá para tirar, com todo respeito ao Maringá, né? É que é uma outra situação, porque esse Flamengo... Mas a chave virou, Zé. Não, é isso que virou. Ali os gols, quantos jogadores estavam ali para finalizar dentro da área? Nossa, 5, 6 jogadores. E você acha que o Flamengo vai fazer chegava isso só Cebolinha, contra o Maringá? chegava Pedro, chegava Gabigol, chegava Everton Ribeiro. O Flamengo vai fazer isso com todo mundo. O Flamengo atropelou o Maringá no Maracanã e está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. O Flamengo não só venceu, né, cara? O Flamengo amassou o Maringá. Cara, o Rodrigo Bueno, este que está aqui, ó. Aqui, esse aqui. Esse cara, galera, ele não acreditava na classificação do Flamengo, velho. É hora de rir da cara dele, né? Vamos lá, então. Separei aqui, ó, um trechinho, um corte do programa F90 da ESPN, com o William, também com o Pedro Ivo e também com o Zé Elias. E com o Rodrigo Bueno. Vamos ver agora o que eles vão falar depois deste atropelamento que o Flamengo fez aí pra cima do Maringá. Vamos lá? Então deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da ESPN Grupo Disney, link na descrição como créditos. E vamos lá pro vídeo, simbora. Levanta a plaquinha aí, eu já sabia, Bueno, é isso aí? O que você viu ontem? Então, 8-2. 8-2. Eu acho assim, o placar de 2-0 na ida, 2-0 é um placar perigoso, né, Disney? Muito enganoso, inclusive. Mas quando Bom é estar perdendo, né? Flamengo e Maringá, eu acho que todo mundo que foi fazer aposta ontem, né? A galera curte fazer uma apostinha e tal, não sei o quê. Era muito fácil apostar na classificação do Flamengo, né? Porque a diferença é gritante. A de 8? O Flamengo precisava fazer 3, né? Sim. Pra quem faz 3, faz 4, faz 5. A diferença é um time de primeira divisão top, não é só a primeira divisão contra a quarta divisão. O Flamengo, a gente fala que é o melhor elenco da América do Sul. Esse é o ponto. Entendeu? A diferença Prateleira é mais alta. Eu contei a história, a gente viu ali o sósia do São Paulo, eu contei ontem que a história do técnico. Pera aí, olha o que ele falou ontem. Vamos ver aqui, vamos relembrar. Vou falar do outro lado, porque você sabe que aqui na mesa eu sou o defensor dos fracos e oprimidos, né? Sim. Fala, Sormani 2. O técnico... ele se intitula de muitas coisas, né? Um negócio impressionante. Olha aí, galera, o Sormani 2 na mesa. O único cara pode botar título e isso, Vai lá. Faz bem sua função. Vocês sabem que o técnico do Maringá também é o Jorge Castilho. Esse cara vai pro Maracanã hoje, que nem aqueles torcedores do Maringá estão chegando no Rio lá, felizes da vida, é um mau momento do clube, parecendo que é, né, a final da Copa do Mundo, o jogo dos sonhos. Imagina pra esse cara, ele vai duelar taticamente com Jorge Sampaoli, que é um argentino, que teve já passagem em Copa do Mundo, seleção do Chile, campeão da Copa América, passagem de futebol europeu. E o jogo de ida não era o Sampaoli, ele ganhou desse poderoso Flamengo de 2-0 com autoridade. Então hoje eu imagino a cabeça, né, e o que passa na história. Então você imagina o que significaria uma classificação, né? Ou pelo menos que seja uma eliminação mais honrosa, né? Que o time não vá lá e tome 7-0, entendeu? Mas olha que loucura. Eu imagino hoje, a gente sabe que tem um certo corporativismo de técnicos brasileiros, né? Muitos ficam torcendo entre eles contra os estrangeiros. Tal, aquela coisa de reserva de mercado. Imagina hoje, pro treinador brasileiro, quantos vão estar secando o Sampaoli e torcendo pro Jorge Castilho, o humilde e valoroso técnico do Maringá, que até outro dia era motorista de aplicativo para pagar o curso de treinador, que era o sonho, o plano dele, entendeu? Então, a gente mostrou ontem aqui antes do Maringá chegando no Rio de Janeiro, quando, né, sabe, já ganhou tudo, entendeu? Só chegar nesse momento, enfrentar o Flamengo no Maracanã para esse time do Maringá, vantagem. Já era uma alegria, uma satisfação. E aí, com bola rolando, o Flamengo empurrado pela torcida, motivado, muito superior, fez o que precisava. Até acho, para ser aquele meio chatinho, corneteiro... Deve ter sido 10. Assim. Não, mas você pensa, num jogo de... O placar agregado foi 8-4. Você pensar que o time do Flamengo tomou 4 gols do Maringá, isso é algo que alguém pode falar, mas é que nem Santos do Pelé.
Faz 8, toma 4, tá tudo certo. Quer dizer que o sistema defensivo ainda titubeia? Tomou 2 do Inter, hein, no meio do caminho. Então, é algo que mas o Sampaoli é um cara que normalmente nos trabalhos dele ele arrisca. Eu falo, linha de defesa adiantada, goleiro, ele igual o goleiro sai lá trabalhando com os pés, faz parte da armação. Acho que assim, num jogo desse, acho que é um preço que você vai pagar em algum momento. O torcedor do Flamengo tá chateado porque fez 8 gols, tomou 4? Acho que não, né? Ele tá chateado. Não, vamos lá, a gente tá colocando 4 na conta, mas 2 desses 4... São 2. Na conta do São Paulo, 2. E um deles ontem foi achado no primeiro tempo. Achadíssimo. Não, outro desviou. E o segundo, a brincadeira estava resolvida. Teve um desvio, a brincadeira resolvida. E os outros 2 contra o Inter foi num jogo onde o Flamengo foi patético, onde o Flamengo... Nem conta esse jogo. Aí eu vou usar a diferença, nada contra o Mário Jorge, não é isso? Mas o ambiente de um interino que você não sabe o que vai acontecer, com o ambiente de um treinador que chega com moral. Que aí a diferença entre o treinador que vai chegar para resolver todos os problemas, só a presença do treinador já intimida os jogadores, porque, se eu não me engano, está todo mundo correndo, né? Opa. Então, tá todo mundo disposto, bom você falar isso. Não tem ninguém cabisbaixo. Bom você falar isso. Não que antes eles não corriam, não é isso. Sim. Mas a postura e a atitude é então, diferente. peraí, então. Você está comparando com o Mário Jorge num momento, porque o Mário Jorge é um interino e tal, não é nenhum demérito ao Mário Jorge, é a situação interina. Que aconteceu como ele assumiu. Mas eu quero fazer uma outra comparação. Sim. Porque antes tinha um treinador que não era interino, que ficou lá, 3 meses e alguma coisa, né? Ficou lá. E isto aí, tudo bem, que era o Remo, Maringá, que tinha que dar uma resposta e tal, etc, bababá. Mas, o que foi feito ontem, eu não vi em nenhum momento com o outro. Então me explica aí qual é o passe de mágica, qual é a história. Assim, com todo respeito ao Maringá, ontem foi um jogo de treino para o Flamengo. Tá. Todo respeito ao Maringá, mas as limitações, as diferenças eram muito grandes e não tinha como, não tinha como mesmo. Mas o que eu respondo para vocês da forma mais simples possível. Uma frase, com uma frase do Vitor Pereira. Nosso time não é um time físico. Ontem o São Paulo elogiou a parte física. Não, porque o Vitor Pereira falou que é um nível físico para embate. Sim. Né? Ele não entendeu o que era o Flamengo. Em momento algum, o Vitor Pereira entendeu o que era Flamengo. E aí vai naquilo que o Pedro sempre bateu. A diretoria que contratou o Vitor Pereira sabia quem estava contratando no sentido de metodologia e a forma como enxergava o futebol? Tiro no escuro. Não. Agora você pega o Sampaoli. Qual sempre foi o Sampaoli? Jogar o time para frente. Independente de quem quer que seja. Com o Santos, mesmo com um time com limitações. Mais limitado que esse Flamengo. Ele colocou o time para frente. Colocava o time para frente. O que aconteceu? Não vou nem pegar contra o Maringá. O que aconteceu no segundo tempo do jogo contra o Inter? Foi um bom segundo tempo do Flamengo. Curiosamente, perdeu o jogo, mas jogou bem. Mas você já conseguia ver os 2 lá atrás, um jogador centralizado, que era o Thiago Maia, 2 zagueiros, e o resto lá na frente, como ele falou, nós vamos jogar com 2-5-8, né? Eu não sei direito, mas o que ele quer dizer é que era o time ia jogar para frente. O que é? É entender as características dos atletas que você tem. Exatamente isso. Como é que o Flamengo está jogando agora? Mas está jogando como o Flamengo. O Gerson está jogando com a simplicidade, mas com a técnica que ele tem, aproveitando o seu melhor, onde? Jogando lá na frente. Mas o João, eram outros casos. São outros casos. O time do Dorival, como ele enxerga, como ele montou. O time do Vitor Pereira não entendeu. Ele não entendeu. Sampaoli, o treinador tem que se adaptar aos jogadores que ele tem. Mas quando casa essa adaptação, né? A forma de pensar do treinador com as características do time, você consegue ver isso. É contra o Maringá, calma. Eu sei, acabei de falar, que é um time que foi um amistoso, de luxo, eu acho. Foi um treinamento para o Flamengo. Mas você já consegue ver determinadas situações que não via antes. Quantos jogadores, vocês viram ali os gols? Quantos jogadores estavam ali para finalizar dentro da área? Nossa, 5, 6 jogadores. E você acha que o Flamengo vai fazer chegava isso só Cebolinha, contra o Maringá? chegava Pedro, chegava Gabigol, chegava Everton Ribeiro. O Flamengo vai fazer isso com todo mundo. O Dorival não. O Sampaoli vai colocar o Flamengo para jogar assim com todo mundo. Então, sabe o que é isso? Você fala assim, é o Maringá, né? Mas o comportamento, a atitude... É diferente. Porque é o seguinte, o Flamengo quando fez o quinto... Tudo bem, quando fez ali o terceiro ainda tomou um, né? No primeiro tempo. Aí ia para os pênaltis. Mas foi lá, o Gerson meteu o 4º gol no final do primeiro tempo. E aí depois abriu 5. Ou no 5, poderia
5, resolvemos a parada. Não, o time fez 5, queria 6, fez 6, queria 7, fez 7, queria 8 e não para de jeito nenhum. E não fez mais porque o goleiro do Maringá ainda pegou. Bolas. Teve uma bola do Everton Ribeiro no primeiro tempo, né? Linda. Defesaça, espetacular. Tem algumas coisas para mim que você já começa a perceber. Primeiro, você falou em comportamento. Segundo, eu acho que eu vejo posicionamento. Vocês lembram qual foi a melhor exibição do Arrascaeta no ano até aqui? Foi um primeiro tempo do jogo de ida contra o Vasco na semifinal. Ele voltava a jogar bola, ele fez gol. Era um Arrascaeta o quê? Estava muito preso, a crítica que ele estava muito preso. O Arrascaeta é livre. Ele não partia do mesmo lugar que o Gerson ontem, mas tão livre quanto o Gerson ontem. O Gerson ontem atuando bem mais à frente, uma proteção que, claro, para jogar contra o Maringá você pode se dar esse luxo, bem mais à frente, e caia pela direita, Flamengo jogando muito pela direita, cai pela esquerda. Um Gerson, sim, uma mudança de comportamento. Quando você olha e pensa também, você tem um adversário frágil do outro lado, que já não conseguiria marcar em condições normais, como outros times melhores posicionados ali defensivamente. Aí você tem o Gerson movimentando, você tem o Gabriel saindo movimentando, você tem o Ribeiro movimentando, você tem o Wesley ultrapassando igual uma flecha pela direita. Bem lembrado, você tem chegando o Cebolinha pela esquerda, você tem o Ayrton caindo por dentro para construir por dentro também. Olha o tanto de jogador com qualidade se movimentando, confundindo e abrindo espaço, você tem o Pedro lá na frente para finalizar com qualidade. Aí, meu amigo, é muito improvável que não dê certo, que você não faça 4, 5, 6, 7, 8. Só se você baixar o ritmo. E não foi o caso do Flamengo ontem. O comportamento não dá para medir, né? O jogo de ida era outra situação, outro cenário, era um Flamengo. O Paulo Souza não. O Vitor Pereira, ele estava demitido desde que o Flamengo não ganhou aqueles 3 primeiros jogos. Era sempre, vamos ver o que vai ser do estadual. Aí ele não ganhou do Vasco, aí ele não ganhou do Fluminense, aí ele estava sempre pela bola 7, né? Ele estava sempre ali na caçapa para alguém derrubar, matar ele ali. Aí não ganhou, ele estava sempre, era um trabalho com prazo de validade. Quando o Gabriel vira e fala, agora eu quero jogar perto do gol. Não é que ele não acreditava na movimentação dele, ele não quer ser mais solidário, porque o Gabriel nem é exatamente esse centroavante. Ele é um cara de mobilidade, ele acaba fazendo muito gol porque ele sai da posição, ataca o espaço, chega para finalizar, mas era um trabalho que estava morto para muita gente. Então já vinha nessa negativa. Aí ele sai, perde um título para o Fluminense no domingo. Rival, né? Todo mundo decretando a crise. O treinador demitido. Chega o Mário Jorge ali, coitado, perdido. Jogaram ali, sabe? Pum, pegaram. Se vira aí, Jorge. Cara, jogaram ali. Mobilização nenhuma. O time entregue, sem saber para onde aponta. Aí deu no que deu no primeiro jogo. Agora você volta. O Sampaoli. E é um cara que, para mim, de todos que vieram depois do Jesus, é quem mais olha esse elenco de cima para baixo. Isso tem um peso naquele vestiário do Flamengo. Uma mobilização. Um cara que começa... Já tem um convencimento. A gente fala muito disso aqui, do convencimento. Ele já traz um cara como o Gerson para voltar a jogar bola. Ele convence o time de que aquele modelo ali funciona. Ele começa a dar recados ontem, que não são recados aleatórios, estava até anotando, quando ele fala trocar muito passe no campo rival, sabe? Subir um pouco mais, perder menos a bola. O Flamengo ainda perde algumas vezes a bola. Ele começa a sinalizar... das coisas que podiam melhorar, né? Os zagueiros vão participar um pouco mais da criação, um pouco mais avançado. Então, você começa a convencer. O ânimo é outro. Tem um cara que você respeita. É um técnico que em toda a coletiva está dizendo que o sonho dele é estar ali. É claro que a moral é outra. É claro que o ambiente é outro. Aí entra a qualidade. Porque não basta tudo isso sem a qualidade. Aí a qualidade resolve. Você tem o Gabriel, você tem 4 gols do Pedro, você tem o Gerson jogando muita bola, você tem o Thiago Maia. Thiago Maia meteu o gol ontem. Bem ontem. Bem, eu gostei do Thiago Maia ontem. Você tem o Wesley passando por ali, você tem o Ayrton Lucas, que você pode se dar o luxo de não ser aquele ponta, indo até a linha de fundo, mas ele faz uma linha de 3 e não é só uma linha de 3 para ser um zagueiro. Para fazer essa construção por dentro, muitas vezes como fazia o Felipe Luiz. Sim. Sai desse cara de ser o terceiro homem ali da zaga aberta pela esquerda, alguém abre para ultrapassar, muitas vezes já foi o Bruno, muitas vezes já foi outro jogador, ele vem por dentro, olha a cavalaria que você está brotando bem organizado, com qualidade para atacar. Inteira, mas nenhum desses caras enxerga o Gabigol. Você viu a cornetada? Você viu a postagem, a cornetada? Ele falou assim, Arrascaeta, só você me enxerga. Mas ó, o Gabriel enxergou muita gente ontem. Porque o que ele jogou, o que ele achou, o que ele abriu espaço... Foi bom você falar isso, Pedrão. Não, achei ótimo a atuação do Gabriel. Não, é bom destacar. Porque ontem o Gabriel, muita tela, é muito número, o Gabriel jogo sem fazer gol. O Gabriel tem um gol de pênalti. Há quem possa falar, ele fez 2 gols de manhã, os 2 de pênalti. É uma das especialidades do Gabriel, né? E gol de pênalti também vale. Gol de pênalti dá título, dá classificação, dá uma série de coisas. Dá dinheiro na conta do clube, dá uma série de coisas. Mas estão enxergando mais o Pedro do que ele, é isso? Agora, talvez nesse momento, sim. O jogo do Flamengo, na fase aguda, finalização, como o Zé gosta de falar, o jogador terminal, é o Pedro. É o Pedro. O Gabriel movimenta e sai como todos os outros. E ontem, por isso que eu falei, bom o Pedro falar isso. Cara, de verdade, fez uma bela partida do Gabriel. Achei a partidaça do Gabriel. A bela partida do Gabriel.
Ah, mas o Pedro fez 4, ele fez 1. Tá, a gente vai ficar comparando legal para os números, para a gente dizer aqui, se tiver que tirar um, que é legal, essa conversa aqui é bacana. Mas vamos ser sinceros, ô Bueno. Jogou bem, se doou muito. Posso só passar uma frase do Sampaoli pro Bueno? Passa aí para ele. Emblemática. Na coletiva de apresentação, ele foge um pouco do tema Pedro ou Gabigol. Cada jogo vai ser um, depende. Mas ontem ele já estava, né? Ontem ele já foi outra. É potencializar para ter 2 caras desse nível que cada vez vão dar mais pontos em termos de vitória para o nosso elenco. Então, talvez esse papo também não exista no momento, mas só para passar a bola para o Bubu. O Sampaoli, logo na chegada dele, quando perguntaram do Gabigol, que ele tentou levar para o Sevilha, ele falou, eu tentei, gosto do futebol dele. Nunca deixou de elogiar. Ele falou, eu enfrentei o Gabigol pelo Galo, pelo Santos, e eu sei a capacidade goleadora dele. Eu acho que o Sampaoli, assim como quase todo rubro-negro, espera gol do Gabigol. Não só pelo nome, pelo passado. Né? E o Gabigol também, eu acho. Né? Pode ficar incomodado. Poxa, eu não quero só ficar fazendo gol de pênalti aqui, né? Eu quero balançar mais as redes. Ele na reta final do Vitor Pereira, ele falou, quero voltar a ser centroavante, quero disputar posição ali, Foi. Quero fazer gol e tal. Então eu acho que ele é uma coisa que aconteceu, ele perdeu o protagonismo em relação ao Pedro, até na seleção brasileira. Quem foi para a Copa do Mundo, né? Foi o Pedro. Você vê esse lance aí, por exemplo, o gol do Cebolinha, a participação do Gabigol no lance? Tem outro gol. Você pegar os gols, você vai ver a bola passando pelo Gabigol. O Gabriel que é um nojo no bom sentido. Ele olha, ele confunde a defesa, o Pedro chega, que o goleiro acaba chegando antes também, já no escanteio, mas muito bem. Eu acho que esse Flamengo, olha, se jogar dessa forma aí, é como eu falei, não dá para tirar, com todo respeito ao Maringá, né? É que é uma outra situação, porque esse Flamengo... Mas a chave virou, Zé? Não, é isso que virou. Eu ia falar justamente, terminar o comentário sobre, no começo que eu falei sobre atitude, seriedade. Os caras olham para o banco hoje e tem medo, no bom sentido. Tem medo, porque o cara não vai ficar pensando 2 vezes se ele tiver que te mandar aquele lugar e te sacar. Você não está fazendo o que eu quero? Tchau, sai, entra outro. Né? Você gera uma responsabilidade dentro dos jogadores, dentro da cabeça dos jogadores. Opa, eu tenho que fazer o que o treinador faz. Está pedindo. E aquela história que eu sempre falo, quando você olha de baixo para cima para o treinador, a tua atitude é diferente. Quando você olha de cima para baixo para o treinador pode falar à vontade que entra por um lado, sai pelo outro. Mas esse Flamengo vai ser complicado depois. E tem um rapaz aí chamado Gerson que ele jogou ontem. Demais. O Sampaoli, uma coisa, vai pro break. 2 meses de salário do Sampaoli são o faturamento anual do Maringá. O Flamengo é o recorde no Brasil, ele faz faturamento de 1 bilhão, a projeção para o ano do Flamengo é faturar 1 bilhão, a do Maringá é 5 milhões de reais. Meu Deus. É bom falar isso, por exemplo, não é querer tirar mérito, mas pega os últimos jogos do Flamengo contra o Newblense em casa e o Maringá, são times que estão muito abaixo, né? Para não falar em outro patamar, né? Esse é outro patamar. São camadas muito abaixo do Flamengo. O Inter já é um teste mais complicado no Beira-Rio, né? Então, vamos esperar, mas é um time extremamente promissor esse Flamengo do Sampaoli. O Malvadão voltou, galera. Cara, eu tô muito animado, galera. Tô muito animado. Estou doido para ver o próximo jogo agora contra o Botafogo. Botafogo que joga hoje pela Copa do Brasil contra o Ipiranga. O que será que vai acontecer nesse jogo? Vamos acompanhar e vamos trazer vídeos falando aí sobre o próximo adversário do Mengão, o Botafogo, cara, que venceu as 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, venceu o Bahia, agora segunda-feira, e tinha vencido antes na estreia o São Paulo. Mas é isso, cara. Flamengo voltou, o Malvadão voltou. Tá aí, vocês viram o que eles falaram agora no final? A diferença é muito grande, abissal. O respeito tá voltando, galera. Eu sei, cara, que tem idiotas antes que vêm aqui na nossa live, no nosso vídeo, perturbar. Ai, mas venceram o Maringá. Ué, mas quando este mesmo Flamengo perdeu para o Maringá, vocês não zoaram o Flamengo? Agora que venceu por 8-2, é só o Maringá? Ué, como assim? Não tô entendendo. Na hora que... Quando o Flamengo perde, vocês gostam de zoar. Quando vence por 8-2, a gente não pode comemorar? Não pode zoar? Não tô entendendo. Estou falando dos antes, tá, galera? Não dos flamenguistas. Um ou outro flamenguista, não sei, pensa diferente da maioria. Mas a gente tem que aproveitar o hype, o momento, cara. O momento é nosso, pô. O Flamengo amassou.
8-2. Cara, não é sempre que um time faz 8 gols num jogo. Então a gente tem que aproveitar sim e tirar sarro, zoar os adversários. E todo mundo que for sendo eliminado aí da Copa do Brasil, times grandes, a gente vai zoar. Se o Internacional for eliminado hoje, vou zoar. Vai ter zoeira, pode esperar. Beleza, galera? Antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!